Senhor Deus e Pai, aqui estamos, ó Deus, é tudo para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Ó Deus, que o Senhor esteja presente nesse bate-papo, nessa conversa. Ó Deus, que o Senhor venha repreender todo o mal, tudo, ó Deus, que se levantar contra esse vídeo, contra essa gravação, e que o Senhor possa nos abençoar, e que o teu Espírito Santo esteja nos direcionando. É o que eu oro, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Pastor Jorge, deixa eu fazer uma pergunta. Qual que é o maior milagre que o senhor viveu no campo missionário de poder de Deus? Foi uma cidade em Minas Gerais, Estrela d'Alva. Estrela d'Alva. É aqui perto. Perto, né? É. Estrela d'Alva. Nós estávamos com uma caravana, pastor Júlio César Louro e a sua esposa Valéria. Entendeu? Se não me fala o nome. Acho que é Valéria. Já tem tantos anos isso. E nós estávamos fazendo um trabalho lá e de repente chega uma senhora e pede para que fosse fazer uma oração no lar dela. E aí o pastor Júlio César Louro, Alessandra, o nome da esposa dele, Alessandra, agora o Espírito Santo fez eu lembrar. E aí ele falou, pastor Jorge e a missionária, que eu vou lembrar o nome dela, gente. Vou lembrar o nome dessa missionária. Enfim, e aí ele nos escolheu e fomos lá fazer essa oração. E quando chegamos lá nessa casa, nós deparamos com um quadro, sabe, assim, assustador. Porque aquela senhora estava na sala, numa cama, aquelas camas de hospital, e aquela senhora não se movia, aquela senhora não falava. A única coisa que ela dava uma reação era com os olhos, para saber que ela estava ouvindo, mas ela não mexia um músculo. E aí a gente começamos a orar. Mari, missionária médium. E aí começamos a orar ao Senhor, pedir a Deus. E a oração ali, fervorosa, uma oração ali que nós estávamos orando pelaquela senhora e pedindo a Deus, falando com Deus. E de repente eu percebi que ela moveu assim o dedo do pé, o dedão do pé. Eu senti que ela deu um start. Entendeu? O primeiro passo. Aí eu olhei aquilo, aí eu fazendo sinal para a missionária, e aí continuamos a orar mais com intensidade, orando. Daqui a pouco ela começou já a mexer, sabe, ó, os dedos dos pés, já começou a fazer movimento com os pés, e a família ali tudo olhando, tudo ali, vendo aquele mover de Deus, aquela situação toda, e daqui a pouco ela já estava mexendo o pescoço, já estava virando o pescoço para um lado, para o outro, e a família ali vendo aquilo ali, assustada, porque a medicina já... A medicina dizia que ela tinha o quê? Qual era o problema? Ela estava com os nervos atrofiados, ela não conseguia. Então ela só conseguia se comunicar fazendo sinais com as vistas. A pessoa falava, ela piscava uma vez, duas vezes, enfim. E ali houve aquele milagre ali. Aquele milagre aconteceu. E aí acabou, né, fez aquele mover. E aí a gente fomos embora. No outro dia arrumamos a nossa bagagem, aquela coisa toda, o ônibus, o missionário todo, e voltamos para o Rio. E quando a gente chega no Rio, passou uma semana, o missionário Júlio César Louro, na época, hoje ele é um pastor, está lá no Mato Grosso, se não me falha a memória. E aí ele
recebeu uma ligação do prefeito lá da cidade, que era para a gente voltar lá. E aí nós voltamos lá. E qual era a surpresa? Aquela senhora estava em pé, andando, falando. Então aquele foi um milagre. Deus é lindo, né? E a gente viveu. Esse é um dos muitos milagres que nós, assim, pela misericórdia de Deus. Eu gostei muito daquilo que o senhor me contou uma vez. Queria pedir o senhor para contar sobre o milagre da gasolina lá. Ah, sim. Eu gostei muito daquele dia. O saudoso pastor Paulo da Sevesque, né? Esse homem, o senhor me botou para caminhar com ele. Aquele homem era, assim, fora de sério, fora de sério. E ele era um moreno, alto, forte, né? E a gente fazendo viajando para cima e para baixo, fazendo essas viagens. E aconteceu um fato que a gente se deslocando, voltando para o Rio, mas era muito. A gente estava bem distante do Rio. E o motorista do carro parava no posto e botava combustível, andava, parava, botava combustível, andava. E aí ele chegou e falou: funcionário, pastor, eu já não estou mais com dinheiro para botar combustível não, ainda falta muito quilômetro até a gente chegar no Rio. Aí ele virou assim, simplesmente falou assim: ó, quando você vê um posto de gasolina, você para e pede para abastecer. E aí estamos andando, aí ele visualizou, tem um posto, a gente vai chegar num posto aí, estou vendo aqui e tal, aí parou lá, o fretista chegou, perguntou quanto de gasolina ia botar. E aí ele virou do pastor Paulo Missionário, falou assim: quanto nós vamos botar de gasolina? Aí ele meteu a mão assim no bolso, botou na mão dele, para mandar botar R$2. Aí o rapaz ficou espantado: R$2, R$2. Aí o fretista quanto vai botar de gasolina? O rapaz falou: bota R$2. Aí R$2 é R$2. Quando ele puxou o gatilho da bomba, transbordou. Aí o fretista até ficou zangado com a gente. Vocês estão de brincadeira comigo? Tem que estar cheio. Isso é um milagre. É um milagre, entendeu? E esse homem de Deus, pastor Paulo, né? Assim, ele fez uma viagem, essa eu não fui não, mas relato, né, foi dito que faltava acho que uns 5 ou 6 mil reais para pagar o ônibus, né? Acho que foi, não sei se foi no Paraguai, Uruguai, isso eu não me lembro bem. E ele foi, entendeu? Aí só que quando chegasse lá, o pastor tinha que dar ao motorista esse valor que estava faltando, entendeu? E aí o motorista falou, e ele falou: no momento eu não tenho. Não, mas então como é que vai ser? A ordem da empresa é que se chegasse aqui o som não desse, eu voltasse com o ônibus vazio. Aí ele falou assim: então espera um pouquinho, a gente vamos resolver isso. E aí ele foi assim, orar, orou. Aí voltou, aí o motorista ali, insistindo ali, e ele falou assim: liga lá para a empresa lá e fala o que está acontecendo aqui, que eu não tenho, não estou com esse dinheiro aqui, mas Deus proverá, Deus ele vai prover. E aí ele ligou, e aí contou, só que a pessoa que atendeu o telefone
era o dono da empresa que alugava o ônibus. E aí ele pegou o telefone e falou, né, o pastor Paulo, comentou a situação, ele falou assim, ó, se preocupa não, que esse dinheiro vai chegar aí. Fica tranquilo. Irmão, o dono da empresa, imagina, o dono da empresa, que era para receber, ele levou o dinheiro para dar ele para o que está. Que coisa doida, olha, entendeu? Então, é muita história, assim, fato, sabe? Quem viveu, viu. E a obra missionária é isso, sabe, Barão? Você vai visualizar, você vai ver milagres acontecendo, que o Deus é o mesmo, continua operando milagres, continua, entendeu? Ô, pastor Jorge, deixa eu te fazer outra pergunta. Qual que é o projeto de vida do senhor? Continuar viajando ou parar num templo? Parar num templo? O que o senhor pensa? O que Deus tem te dado, te direcionado nesse sentido? Bom, desde quando eu vim para o senhor, que já tem alguns anos, aí uns 30 anos, 20 e poucos anos, por aí, entendeu? Eu entendi o chamado meu, entendeu? Tanto que o senhor me colocou homens que faziam missões, pastor Paulo, pastor Mauro e outros pastores aí, que eu viajei, pastor Júlio César Louro, enfim. Então o meu crescimento no Evangelho, na obra do Senhor, foi dentro de um campo missionário. E aí eu entendi, né, que se não fosse de Deus aquela chamada, eu não estaria até os dias de hoje. Né? E pela misericórdia do Senhor, eu tenho viajado aí, né, muito, para a honra e glória do Senhor. Estive no Amazonas, né, estive lá em Fora Manaus. do país, não? Quando eu ia, aí houve a epidemia. Aí, o senhor ia para onde? Eu estava para ir para o Paraguai, Uruguai. A gente ia fazer uma turnê. Um trabalho lá. Mas aí surgiu a epidemia, aquela coisa da Covid, mas Deus está no controle de todas as coisas. E tem uma promessa, né? Tem uma promessa de uma filha minha na fé, chamada missionária Bruna, que está lá nos Estados Unidos, né? Então, eu estou para ir lá também, né? Esperando no Senhor, mas eu não fico assim ansioso, não, sabe? Eu espero porque quando Deus promete, as coisas se cumprem. Sim, com certeza. A gente não precisa dar jeitinho, né? A coisa vai fluindo normalmente, né? Então, e aí as pessoas falam, olha, se o senhor abrir um templo, eu vou congregar com o senhor. Eu falo, não é. Não é, não é o seu chamado, não adianta. Eu falei, se eu abrisse um templo, né, até umas irmãs, uns irmãos que eu conheço, que fala isso, né? Aí eu falo, eu ia ter que ter o segundo, e o segundo que ia estar lá, porque eu ia estar no campo. Eu não vejo eu dentro de um templo, né? Eu tenho o meu pastor, né, o pastor Silas, né, que é de Teresópolis, e falar nisso, o Ministério Assembleia de Deus, Fogo para as Nações. Amém. Né? Então, já estamos aí numa jornada já há alguns aninhos, né, viajando. Tivemos vários acidentes, eu, pastor Sila, outros pastores. Nós íamos lá para o Vale do Jequitinhonha, aonde o pastor dormiu, o carro perdeu a direção, nós batemos numa barranceira, a perca do carro foi muito grande, mas ninguém sofreu assim um dano maior, né? Tivemos alguns arranhões e ali fomos parar no hospital, veio socorro, veio ambulância, nos levou para um hospital, aquela coisa toda, o resgate, né? E havia a necessidade de cada protocolo, e a gente entendeu que Deus tinha algo para fazer, era dentro do hospital.
E ali a gente fizemos todos os exames e constatou que não tinha nada assim que não pudéssemos sair e retornar para casa, que não tinha como nós continuarmos indo, né, pelo carro que ficou bem debilitado. E aí nós voltamos para o Rio. E nesse tempo aí, que nós saímos, que estava dentro de um hospital, aí o Senhor falou, a obra é aqui dentro. E ali nós oramos, pessoas foram curadas, pessoas receberam, pessoas voltaram para o Senhor. Então Deus, ele faz. Eu me lembrei da passagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava ali, né? E aquele espírito de adivinhação com aquela menina, sim. que os seus senhores ganhavam um dinheirinho, ela fazendo aquela situação, e o apóstolo Paulo repreendeu. Ele foi parar dentro de um cárcere. O inimigo de nossas almas, ele falou, agora eu parei esses 2 homens aí. Eles não vão poder mais pregar, não vai ganhar mais almas aqui fora. Mas Deus tinha um plano maior. E qual era? Era o carcereiro e a sua família que foram resgatados. Então, o inimigo de nossas almas nunca vai nos impedir de fazer aquilo que Deus tem para fazer. Entendeu? Então, e a vida continua aí. E o senhor lembra de um outro livramento que Deus tem dado ao senhor? Que com certeza nessa trajetória missionária, viajando para lá e para cá, tem livramentos de acidentes. Tem. Uma das vezes eu estava no ônibus de viagem, mas essa missão, no caso, era só a minha pessoa, que eu fui chamado para apoiar um ministério, ajudar o ministério, e de repente o ônibus começou a dar sinais, né, de cheiro de borracha queimando, aquela coisa toda, e os passageiros tudo ficaram assustados, que estava muito forte, está pegando fogo, o ônibus está pegando fogo. E o que acontece? O ônibus, a porta do ônibus, ela não abria, porque saiu o ar, né, não tinha para poder acionar ela, e as pessoas ali tudo nervosas, as senhoras, crianças gritando. E eu falei, olha gente, fica tranquila que nada vai acontecer não, isso aí é a lona de freio, para dar uma acalmada e tal. E aí o motorista encostou no carro e ali tentamos abrir a porta, a gente não conseguia, as pessoas querendo já quebrar aquela janela de emergência para poder sair, né? E tinha um senhor muito agitado, aquele senhor estava muito agitado, eu segurei na mão dele, falei, senhor, o senhor sair por essa janela que o senhor está querendo, corre um grande risco de vir uma carreta, um outro ônibus, o senhor morrer atropelado, porque a sua janela é a janela da pista. Se o senhor tivesse que sair, saía por essa outra janela. E aí veio o ônibus, né? E os ônibus que veio tentando nos ajudar a abrir a porta. O primeiro não conseguiu, mas o segundo ônibus conseguiu, o motorista conseguiu abrir a porta. E todo mundo saiu, ninguém teve assim nenhum tipo de danos, né? Então, Deus sempre guardando, né? O Senhor estava sempre nos guardando, está sempre nos guardando. E a obra missionária é isso. A obra missionária você vai passar momentos difíceis. Eu já dormi no bagageiro de ônibus, eu já dormi em delegacia desativada, já dormi no templo aberto, porque as irmãs ficaram no templo e os homens ficamos assim, um campo aberto, né? E já vi cura também de uma senhora já com uma certa idade, e ela não tinha dito para ninguém o problema da enfermidade dela, que ela tinha, e ela pagou a passagem dela de viagem para fazer essa missão, mas ela colocou um propósito com Deus, que ela ia voltar curada. E aí, nessa noite que a gente estava lá, aí um falou, vamos fazer uma vigília, aí os homens, né, porque as mulheres estavam dentro do templo, e ali começamos a orar, daqui a pouco
Deus toca nas irmãs lá dentro do templo, elas vêm para fora, e aí cria-se um grande mover, e Deus falou comigo, falou assim, segura na mão dela. Eu olhei, era uma senhora, aí segurei na mão daquela senhora, o Senhor falou, agora sai e corre. Eu olhei para aquela, uma senhora, eu falei, como é que eu vou correr com uma senhora? Um breu, tu não enxergava um palmo na frente do seu nariz, e o Senhor corre. Aí saí correndo, era uma plantação de canavial, né? E os dois lados, imenso, e aquela trilha. E a gente, peguei na mão dela e saí correndo. Chegou num espaço, o Senhor falou assim, larga ela. Eu fiz assim, soltei ela, saiu correndo, sumiu, irmão. Sumiu. E aí eu parei e falei, Senhor, meu Deus, Senhor. E essa senhora, eu fiquei esperando um tempinho, e eu não estava ouvindo mais ela, o som dela, e voltei. Quando eu volto, o pessoal, cadê a senhora? Cadê a senhora? O senhor mandou eu soltasse ela, ela saiu, continuou correndo para dentro do canavial, não sei. Daqui a pouco a gente vem escutando a glória a Deus, mais longe, glória a Deus. Aí a gente já fala, bom, viva ela está. A gente estava escutando, e ela foi se aproximando, glória a Deus, foi ficando mais forte, e ela chegou até onde nós estávamos. Aí ela contou que ela estava com um problema nas pernas e no pé, que ela falou que ela não ia fazer a cirurgia, que ela ia para esse trabalho missionário e foi curada. Amém. Então, o campo missionário nos dá isso, sabe? Essas experiências sobrenaturais. É verdade, sabe? É cada coisa que acontece. Eu estive em Manaus, né? Eu, pastor Sila, mais uns missionários, e na época eu estava com cartão de crédito, né? A gente estava assim, batendo papo, igual a gente estava aqui, tinha outros missionários, e aí o Marcos virou e falou, poxa, tem tanto tempo que eu não vejo a minha família. Eu falei, porque a minha família mora em Manaus, né? E a família da minha esposa mora em Juriti, Velho, né? Juriti Velho, você tem que atravessar o Rio Amazonas para chegar lá. E quando nós chegamos em Juriti Velho, nós pegamos um barquinho, que o pessoal que foi nos buscar, tinha um barquinho, né? E a gente levou mais umas 3 horas, quase 4 horas, até chegar lá no Ribeirinho, onde nós íamos ficar, entendeu? E ali foi um mover muito grande, ali foi um grande mover também. E o senhor está treinando missionários jovens para poder estar nessa jornada? Nessa jornada. Eu, quando sou convidado, eu dou uma palestra sobre missões, né? Falo de missões e eu coloco, né, que é necessário ter os missionários no campo, porque é onde muita gente não quer ir. Está difícil de arrumar missionário ou não é tão difícil? Eu acredito, irmão, que hoje não é tão falado assim em missões, na época minha, entendeu? Na minha época era mais comentado sobre missões, né? Então, hoje a gente, pelo menos eu não tenho visto assim, culto de missões. É um culto onde pessoas vão ali, mas o ministério em si, às vezes não tem nem missionário, não sabe nem o que é missões. Nem missões, não viaja. Não, teve pastores que eu conheço que nunca tinha visto, não sabia nada de missões, nada, entendeu? Então você vê que é uma coisa que muitos não se interessam, mas quando o Senhor falou assim, ide por todo mundo e pregar o meu evangelho, essa palavra alcança todo mundo, né? Alcança todo mundo. Claro que tem aquele que é chamado, tem essa chamada, porque se você não tiver, às vezes eu viajava com pessoas que foram, entendeu?
mas a dificuldade, o desconforto, essa situação toda, falava, esse não é para mim. Então, é uma chamada, é uma chamada. O senhor falou que queria parar, dar uma pausa, É. descansar, diminuir as viagens, mas o Senhor, Deus, ele deu a direção que vai continuar a viajar. Porque, como é que foi? É porque quantos aniversários, né? Meu, aniversário da minha esposa, aniversário de casamento, aniversário de neto, de neta, de filho, de filha. E aí, a maioria das vezes eu estava no campo missionário. A maioria das vezes eu não estava presente. Por quê? Porque num culto de missões não. Eu fui assim que eu vim para o Senhor. Assim que eu vim para o Senhor, eu entrei dentro de um templo e o preletor, hoje eu falo preletor, mas na época era o cara, né? O cara que estava pregando lá, ele estava pregando lá em Isaías. Só que ele estava ministrando a palavra, e a palavra que ele estava ministrando parecia muito com a minha história, com a minha vida, sabe? E aquilo me chamou a atenção. E aí ele pregando, falando, pregando, e de repente, lá do púlpito, ele apontou e falou, você aí, tem coragem de vir aqui na frente? E aí eu fui, né? Aí ele falou, olha, Deus já te deu muitos livramentos. E Deus manda te dizer que hoje não tem como você fugir. Você já correu muito, mas muito livramento Deus te deu. Mas hoje não tem como. Deus, ele sabe. Deus foi lá no tráfico, foi lá no monturo e te escolheu para que tu venha se recuperar, buscar aqueles que estão lá no tráfico. Deus vai te usar, assim, aquela coisa, né? E eu ali, olhando para ele, espantado, falando, cara, eu não estou entendendo nada que ele está falando, né? Ele tal. Aí ele me fez, eu repeti uma frase, que está lá em Isaías, né? Quem enviarei? Aí responde, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí eu falei, né? Né? E aí ele falou, mandou eu repeti a segunda vez, na terceira ele mandou eu repetir mais alto, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí o que acontece, irmão? Naquele dia em diante, até o dia de hoje, a minha vida mudou. Entendeu? E a agenda do senhor está muito cheia? O senhor vai sair daqui e vai para... Vou voltar para o Rio, né? Estamos aqui em Leopoldina, vamos voltar. Minas Gerais. Vou voltar para o Rio. Depois eu vou estar indo para Teresópolis. Depois eu vou estar indo... vai lá para o Espírito Santo de novo? Vou. Vai. Espírito Santo, Ibatiba. Ibatiba é onde? Ibatiba é Espírito Santo, só que outro lado. E Mundo Novo. Mundo Novo também é Espírito Santo, só que é o inverso de onde eu vou, entendeu? Bem longe. Bem então. Longe. Tipo, do extremo ao outro. Justamente. Entendi. E aí eu tinha falado com Deus, falei, Senhor, eu vou dar um tempo, vou diminuir, né, essas viagens, que eu quase não paro, é sempre viajando. E até porque nasceu a minha netinha, né? Eu tenho 2 netos abençoados, 2 rapazes, e aí nasceu a minha netinha, aquela coisa toda, e a minha netinha indo com a minha esposa, com a minha filha, que voltou para o Senhor, estava afastada, minha netinha que levou a mãe, agora tu vê o mover de Deus, né? Eu fiquei assim, olhando e vendo, né, o mover de Deus, sabe? Então hoje a minha netinha fez a mãe voltar, hoje a minha filha voltou para o Senhor e está na escolinha, ajudando lá as outras crianças. E eu falei com Deus que eu ia dar um tempo, diminuir. Aí o Senhor tratou comigo, né? Tratou comigo, fiquei com um problema sério, mas eu sabia que era Deus trabalhando na minha vida.
E aí o Senhor falou, eu te chamei. Que recado que o senhor dá para quem está começando o ministério de missionário, né? Nessa empreitada aí? É se dedicar, sabe? Ter certeza da chamada e estar preparado, sabe? Porque é retaliações que vêm, sabe? Não é fácil, Não, mas vale a pena. não, a gente usa essa expressão não é fácil, é um modo assim que nós falamos, né? Mas com Deus tudo vai ficando. Tudo é possível. É possível, Amém. tudo é possível, sabe? Agora você tem que entender, você tem que entender que aquela chamada que Deus, você tem que ter certeza disso. E não só na área missionária, né? Toda a área cristã, todo movimento cristão, você tem que ter uma vida em santidade, né? Eu estou casado, dia 30 agora, estamos próximos, eu vou fazer 42 anos com a minha esposa, entendeu? 42 anos, entendeu? Então é a vida de santidade, de uma vida de busca, né? Abrir mão da minha cama confortável. Renúncia. Muita renúncia. Tinha dia que tinha almoço, tinha dia que não tinha almoço, entendeu? Muitas das vezes dormindo em cima de um colchonete, para não dizer que está dormindo no chão, né? E você está dormindo ali. Enfim, isso é missões, né? É missões. E também tem lugar que o Senhor já me levou, que eu já fiquei em cobertura, né? Com tudo. Tem os prós e os contras. Tem, mas o Senhor, pela misericórdia dele, ele sempre tem me levado assim para o campo, né? O campo é onde as pessoas têm um pouco de dificuldade, entendeu? Pastores que às vezes não tem obreiro, aí... E Deus, ele tem sido fiel com o senhor? Sim, sim, ele dá a missão e dá o recurso, ele provê? Ele provê tudo. É verdade isso? Verdade verdadeira. Nunca deixou faltar? Nunca deixou faltar. Nunca. Honra mesmo. Honra. Glória a Deus. Honra. Deus nunca deixou faltar. Nunca. Ó, para você ver que essa viagem que eu fui lá para Manaus, eu passei o cartão, né? Foi tudo aprovado, foi tudo ali. E aí o meu aplicativo, meu filho também tem, né? Então quando bateu no aplicativo lá, que era 8.000 e poucos, né? As passagens de avião de todos nós juntos, e tocou no aplicativo. Meu filho falou para minha esposa, mãe, aqui ó, 8.000, estão clonando o cartão do teu pai, estão gastando. Ah, teu pai deve ter perdido, nem percebeu. Cancela. E cancelou. Só que a menina já tinha imprimido as passagens, entendeu? Já estava tudo certo, imprimido. Então já tinha debitado esses 8.000, era da passagem. Não, a passagem foi aceita, mas teria que, até o dia da viagem, nós ia estar quitando, cada um ia pagar a sua R$100 por mês, sim. Até chegar a data da viagem. E aí estamos lá, fizemos churrasco, estamos comemorando aquela coisa toda, só que o meu filho já tinha cancelado, eu não sabia. Aí volto eu para o Rio de Janeiro, estou em casa, aí eu falei até para os irmãos, falei, olha, a fatura, o cartão não virou, provavelmente vai vir essa parcela aqui, que todo mundo vai ter que colaborar para a gente pagar ali a fatura e tal. Mas tudo bem. Aí passou o primeiro mês, não veio, passou o segundo mês, não veio. Aí eu falei assim, pô, tem alguma coisa errada. Aí meu filho vai passando. Eu falei, Alan, eu comprei umas passagens aí, a gente vai fazer uma viagem missionária, a gente vai para Manaus, depois a gente de Manaus, a gente vai lá para a Amazônia, e não chegou a fatura. Aí ele falou, ih pai, vou falar um negócio pro senhor, eu cancelei. Eu falei, que isso? Eu cancelei.
Eu cancelei. Meu filho. Mas Deus tinha usado um pastor da Igreja Batista. Quando ele orou por mim, para essa viagem que um outro irmão pediu, para que ele orasse, e ele falou que ia haver batalha, que ia haver um impedimento, mas que Deus já... Ia haver um levante. E que Deus já tinha entrado com uma providência, e quando nós chegássemos lá naquele lugar, muitas almas iam vir para o Senhor. Amém. E eu fiquei com aquela palavra. Aí eu ligo para a Companhia Azul. Né? E quando eu ligo, a dona lá que atendeu, quando eu dei meu nome, ela falou, eu ia ligar para o senhor, seu Jorge. Houve um problema. Aí eu falei, bom, deve ter sido o cancelamento da viagem, né? Eu pensando. Mas não falei nada. Ela falou, não, o seu check-in mudou. O senhor vai ter que chegar aqui 5 horas da manhã para vocês fazer o check-in de vocês. Eu falei, amém, eu liguei, não avisei nada a ninguém que tinha cancelado, né? Meu filho tinha cancelado, e fomos lá para o aeroporto. Chegamos lá, na hora de passar a passagem lá, pim, a luz vermelha, pegou o outro, aí o rapaz perguntou, nós somos todos aqui missionários, a gente está indo para fazer uma missão. Aí ele, pô, não estou entendendo porque não está passando, vocês estão com a passagem. Eu falei, eu também não estou entendendo. Ele pega o radinho, fala com alguém e fala, mas eles são missionários, estão com a passagem, eu não sei o que está acontecendo. Aí o outro, eu ouvi o outro dizer assim, pode deixar que eu vou liberar aqui. Aí liberou, fomos, fizemos a obra missionária, voltamos, não paguei 10 centavos. Deus é fiel, né? Deus é grande. Entendeu? Então, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Então, eu creio nisso, eu creio, sabe? Se Deus falou, irmão, fica tranquilo, Ele vai suprir. Isaías 43:13, Isso. Operando Deus, Quem impedirá? Não tem ninguém. Tem alguma coisa que é impossível para Deus? Não tem, irmão. Não tem. Sabe? Às vezes, nós é que colocamos impedimento, sabe? Mas a Bíblia diz, determinando tu algum negócio, seja firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Determinação. Jó, capítulo 22, versículo 28. Então, é a determinação, sabe? Enquanto você está determinado numa tarefa, em algo, de uma bênção de Deus, irmão, não para, continua orando, continua crendo, acreditando que Deus vai prover, é o tempo dele. Amém. Entendeu? E para a gente encerrar, a gente começou com a oração, Isso. Vamos encerrar com a oração. Vamos. Amém? O senhor faz a oração Sim, lá para nós? Sim. Soberano eterno Deus, Sim. Graças te damos, Senhor, que o teu nome venha a ser engrandecido. Em nome de Jesus. Olha, Deus, através, meu Pai, da tua palavra, dos teus milagres, olha, Deus, que as pessoas que estão aqui, Senhor, ouvindo, visualizando, que o milagre venha acontecer, Senhor. Olha, Deus, da mesma forma, Senhor, que Jesus, ó Pai, transformou a água em vinho, Senhor. Transforma a vida dessas pessoas que estarão ouvindo, visualizando. Em nome de Jesus. Olha, Deus, amado Deus querido, nós colocamos tudo nas tuas mãos. Olha, Deus, amado Deus querido, eu coloco, meu Pai, cada lar, cada pessoa, cada um que vai visualizar, Senhor, cada um que vai dar os seus comentários. Olha, Deus, amado Deus querido, que venham receber do Senhor. Pai, eu profetizo como servo, como homem de Deus, eu profetizo, ó Deus, que todo aquele que está nos ouvindo, vai estar visualizando, Pai, a bênção que desceu sobre a casa de Obed-Edom, que venha descer sobre os nossos lares e no lar dessas pessoas. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém.